Análise sintática 1. Estamos vendo os termos da oração. Esta é a aula de número 6 e nesta aula veremos a classificação do sujeito. Não está inscrito no canal ainda? Eu tenho que te fazer um convite. Me faça a gentileza de se inscrever. É muito importante para ajudar o canal, tá? Os canais vivem de inscrição e a gente precisa da tua inscrição. Então, se inscreve aí. Já está inscrito? É só curtir e compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais, que ajuda imensamente. E a mim, só resta te agradecer. Vamos lá. O que é o sujeito? Nós já definimos o que é o sujeito e para a gente classificar, obviamente, tem que estar definido na cabeça de todos nós. Senão, como é que a gente vai classificar se a gente nem sabe o que é sujeito? Então, temos aqui as três principais definições do que vem a ser sujeito em análise sintática na língua portuguesa. Palavra ou conjunto de palavras que concordam com o verbo, termo a respeito do qual se dá uma informação, ou termo que pratica ação. Vocês com certeza precisarão de uma das três definições ou das três, né, ao longo do nosso curso. Pois bem, você já deve ter percebido que o estudo da gramática funciona dessa forma. Eu lanço o termo e digo classificação do termo, substantivo, classificação do substantivo, adjetivo, classificação do adjetivo. Com o sujeito não é diferente. O sujeito também tem aí as suas classificações. Ele se divide em simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente, pessoal. Tem mais um tipo de sujeito aqui que a gente chama de sujeito oracional, mas a gente não vai tratar dele nesta aula, tá? Vamos deixar lá para o estudo das orações. Porque eu, como professor, acredito que a gente precisa de um pouco mais de base ainda para falar do sujeito oracional, tá? Nesta aula, trataremos dos 4 primeiros. O sujeito inexistente, coloquei até um asterisco ali. Vamos deixar para a próxima aula. Ele é todo grandão, o sujeito inexistente, porque aparece muito em concurso. É um pouco mais difícil. Então a gente vai fazer uma aula só para ele. Ó, tá se sentindo ali, uma aula só para ele, tá? Pois bem, veremos lá o sujeito simples, composto, oculto e indeterminado. A gente tem que definir agora o que é núcleo de algum termo. A gente vai falar do núcleo do sujeito e do núcleo do predicado, mais do sujeito, obviamente, tá? Mas já se acostumem aí com o conceito de núcleo, porque todos os termos terão o seu núcleo, tá? Pode-se dizer que o núcleo é a palavra mais importante do termo. Pode, professor? Pode, embora alguns professores não gostem, tá? Mas também tem outra definição aí para núcleo, a gente vai ver no final, tá? Eu gosto dessa definição, de certa forma, de que é a palavra mais importante do termo. Sabe por quê? E eu vou provar isso para vocês, porque aqui, ó, aquele proprietário da casa vendeu seu carro hoje. A oração está aqui. É toda essa oração aqui. Aqui eu já desmembrei para fins didáticos, para que a gente possa entender melhor. Então já perceberam que tem aqui, né, a lista separando o sujeito do predicado. Quem é que vendeu? A resposta vai ser tudo aquilo. Isso aqui é toda a informação que eu dou, isso tudo a gente já viu. Percebo que eu tenho o termo aqui proprietário e vendeu, que são os núcleos proprietário do sujeito e vendeu do predicado. Olhem como todas as outras palavras aqui se voltam para proprietário. Era aquele proprietário, era o proprietário da casa. Tudo isso se volta para proprietário. E aqui tudo se volta para o verbo, que é o núcleo, né? Então isso é bem interessante de vocês perceberem. É aquela palavrinha para a qual todas as outras palavras vão se voltar. Gravem isso, o núcleo. Ou então, a palavra mais importante do termo. Olha aqui o que eu fiz. Eu tirei a palavra proprietário daqui e a palavra vendeu daqui. O núcleo do sujeito eu tirei e tirei o núcleo do predicado. Leiam o que está aqui. A aula começou agora, tocou a vinheta, eu digo para vocês, aquele da casa, seu carro hoje. Não passei a informação. Por quê? Porque eu tirei as principais palavras, os núcleos. No caso aqui até termos essenciais, ó, proprietário, vendeu, sujeito, predicado. Ou então os núcleos do sujeito e do predicado, no caso, porque tem outras palavras aqui, tá? Então não deixa de ser. Eu acredito que vocês venham a entender, né, de maneira mais fácil assim, como eu estou explicando. Tentem tirar a palavra e vejam se compromete a informação que vocês querem passar. Aqui comprometeu geral. Olha o que eu vou fazer aqui numa segunda
uma segunda tentativa de mostrar para vocês do que é. Acredito que não venha a atrapalhar. Olha aqui, ó. Eu tirei agora a palavrinha aquele e tirei a palavrinha seu, como vocês podem perceber. O proprietário da casa vendeu o carro hoje. Vocês entendem, né? Embora esteja um pouco comprometida, mas vocês entendem que alguém vendeu alguma casa e foi hoje. Alguém vendeu alguma coisa, o carro, né? E foi hoje. Tá? Agora eu vou tirar outras palavras. Agora eu tirei o da casa e tirei o hoje. Olha como é que fica. Aquele proprietário vendeu o seu carro. Vocês podem tirar todas, né? Vocês só não vão poder tirar proprietário e vendeu. Por quê? Porque são os núcleos, tanto do sujeito quanto do predicado. Tá? Então, o núcleo é, sim, a palavra mais importante que existe no termo. No caso do núcleo do sujeito, é a palavra mais importante do sujeito. Ó, tirei ela de lá. Tá lá? Né? Tirei ela de lá. Leio. Aquele da casa vendeu seu carro hoje. Olha que estranho. Claro que é a palavra mais importante. Ou então, você pode, né, dizer que o núcleo do sujeito será um substantivo, um pronome ou um termo substantivado. Obviamente, né, que você precisa de aqui ter um bom conhecimento em classes de palavras, classificação das palavras. Tem que saber o que é um substantivo, o que é um pronome e um termo substantivado. E acredito eu que a essa altura do campeonato, depois de ter visto classificação das palavras, emprego das palavras, já estamos na 6ª aula, né? Aí de classe de análise sintática, vocês já sabem o que é um substantivo, um pronome e um termo substantivado. O problema aqui para o aluno é que se eu falo para ele, ó, o núcleo pode ser um substantivo, um pronome e um termo substantivado, aquilo ali é um pronome. Ah, esse é o núcleo? Não. Caso um substantivo, esse é o núcleo? Não. O núcleo é proprietário, é a palavra que eu não posso tirar mesmo. Tá? Muitos alunos já me perguntaram, professor, o núcleo pode ser um pronome, um substantivo ou um termo substantivado? Ah, aquele é pronome, então não dá. Então, vão por enquanto, né? Ou usem as duas formas. Tentem ver qual é a palavra que eu não posso tirar e vejam se é um substantivo, um pronome ou um termo substantivado. Também dá. Não há problema nenhum, tá, pessoal? Vamos parar com essa neurose de diga, não é isso, não é isso. Se o aluno está aprendendo, o importante é que vocês estejam aprendendo, tá? Gostem os professores ou não, é vocês que são mais importantes. Se vocês estão aprendendo, que ótimo, tá? Vamos lá. Já sabemos o conceito de núcleo, a palavra mais importante do termo, no caso do substantivo, tá? O sujeito simples é aquele que vai possuir um núcleo só. Tá lá, ó, possui apenas um núcleo que pode ser representado por um substantivo, um pronome ou um termo substantivado, ou palavra substantivada. Tá lá o exemplo, ó. Os exemplos. Eduardo gosta de ler, quem é que gosta de ler? Eduardo. Ele gosta de ler, quem é que gosta de ler? Ele. O belo me encanta, quem é que me encanta? O belo. Pronto. Ó, substantivo, pronome ou palavra substantivada. Belo é um adjetivo, coloquei o artigo lá na frente e virou um substantivo, né? Então, tá aí as 3 frases aí, as 3 orações com sujeito simples, só tem um núcleo. E aqui, Eduardo e Rafaela gostam de ler. Aqui eu tenho 2 núcleos, são 2 substantivos ali, pessoal, né? Olha o verbo no plural, e se eu tirar o Eduardo e a Rafaela, vai ficar só e gostam de ler. O e, que vai... Enfim, dá para perceber. Aqui, pessoal, o que eu tenho? Já dividi para vocês, tá? Acabou essa função, aulas passadas. A gente vai dividir muito aí no sujeito e predicado, mas agora acabou. Já está dividido. O que contribuiu com o divórcio? Sérios problemas conjugais e familiares. Ai, professor, sujeito composto tem mais de um núcleo. Olha o tamanho do sujeitão ali, tudo no plural, aqui está no plural também. É sujeito composto ou é sujeito simples? Isso aqui vai acontecer muito para vocês aí. As bancas adoram fazer isso. Eu tenho que ver quantos núcleos tem aqui. Muitos alunos vão direto, é sujeito composto, olha o tanto de palavras que tem ali. Não, eu tenho que fazer análise sintática aqui. É sujeito simples. Percebam que tudo aqui se volta para problemas. Eram sérios problemas, eram problemas conjugais e eram problemas familiares. Tudo se volta para o substantivo problemas. Um substantivo só, um núcleo só. Tirem a palavrinha problemas dali para ver o que vai acontecer. Tirem qualquer outra. Não vai comprometer. Tá? Então eu tenho aqui um sujeito simples. E aqui? Sérios problemas conjugais, sérios problemas e sérias agressões contribuíram com o divórcio. Aqui sim eu tenho um sujeito composto. Um núcleo aqui, um núcleo aqui. Ó, masculino, masculino, feminino, feminino. Né? São 2 coisas totalmente diferentes. Sérias aqui se volta para agressões e sérios aqui se volta para problemas. Eu tenho 2 núcleos aqui. Aqui sim eu tenho sujeito composto. Mas aqui eu não tenho.
tá? E já que falamos de sujeito composto, tá aí o cara. O sujeito composto vai possuir 2 núcleos, ou mais que 2, tá? O simples possui um só. O composto, 2 ou mais. Possui 2 ou mais núcleos que podem ser representados por substantivos, pronomes ou termos substantivados. Tá aqui, ó. Como eu falei para vocês. Sérios problemas e sérias agressões contribuíram com o divórcio. Olha como é que fica aqui, né? Sem os sérios ali. Fica só problemas e agressões, que nem Eduardo e Rafaela, né? 2 substantivos ali, né? 2 núcleos, tá? Pode ser representado por 2 substantivos, problemas e agressões, como a gente já viu, por 2 pronomes, ou mais, obviamente, ou por 2, né, termos substantivados. Belo e feio são adjetivos, mas eu coloquei o lá na frente, ó, tá? Então, sujeito composto, com 2 núcleos no caso aqui, mas pode ter mais de 2, tá? Aqui começa o martírio de vocês, pessoal. Aqui começa a complicar a análise sintática. Então, muita atenção a partir de aqui. A partir de aqui é boa, né? A partir de agora, a partir daqui eu ia falar, tá? Aqui que os alunos começam a ter problema. Até agora estava tudo fácil, tudo bonitinho, tudo legal, mas foi uma longa caminhada para que a gente não precise ter mais problemas, né, daqui para frente. Acredito que não. Nós já estamos na 6ª aula de análise sintática, já viram classes de palavras, tempão, né? Ficamos 4, 5 meses vendo classes de palavras, ficamos um tempo vendo o emprego das palavras e já estamos na nossa 6ª aula. Mas, em geral, os alunos começam a ter problemas aqui. A começar pelo nome oculto, que muitos professores e alguns gramáticos detestam esse nome oculto, né? Porque parece uma coisa do misticismo, do ocultismo, ó, sujeito oculto, ó, né? Parece que vai dar um barulho de trovão aqui. Os professores não gostam, acham muito místico esse nome sujeito oculto. Mas quanto mais as pessoas não gostam desse nome, mais nome aparece para ele. Tá aqui, ó, é desinencial, é deverbal, é subentendido, é elíptico, é implícito. São todos nomes para o sujeito oculto. Eu não sei o que é isso, mas reza a lenda que quanto mais não gostam do nome, mais nomes aparecem para ele. Pode ter a ver com o ocultismo aí, né? Mas enfim, pessoal, coloquei aqui porque se a banca for danada, ela vai botar um deverbal lá para ti. E você vai ter que saber que é o mesmo oculto, tá? Então, tá aí. O sujeito oculto, ele apresenta esse implícito, uma coisa que está implícita que não aparece, mas a gente sabe que está ali, né? Ó, não está expresso, mas se deduz do contexto que está ali. Tá aí os exemplos. Viajarei amanhã com meus filhos. Voltaste da tua cidade ontem? Fomos ao passeio da escola. Eu gosto muito do nome desinencial, porque é a desinência que vai me dizer qual é o sujeito. No caso aqui, ó, eu, tu, nós. Eu viajarei, tu voltaste e nós fomos. Se fosse voltastes aqui, seria a voz ali. Então é muito legal. A desinência vai me dizer qual é o sujeito, que está oculto nesse caso. Mas aí vai me dizer se é eu, se é tu, se é nós, qual é a pessoa, né? E aqui, ó, que começa realmente o martírio de vocês, tá? Começa mesmo. Quando ele está ali, eu, tu, na oração, ele não é oculto. É só quando ele não está que ele está oculto. Como está aqui aparecendo ali expresso, ele a gente chama de sujeito simples, tá? Primeira atenção que vocês devem ter. Outra atenção é essa aqui. Eu tenho um texto aqui, que aparentemente é um texto complicado, mas não é. Primeira coisa que a gente tem que fazer para analisar sintaticamente uma oração é encontrar os verbos. Os verbos estão aqui. Eu tenho o verbo alegar e o verbo pediram. Percebam que são 2 verbos aí, né, que estão na terceira pessoa do plural. Qual é a gente encontrou os verbos, faz a pergunta para o verbo e localiza os sujeitos. É bem fácil. Quem é que pediu demissão? Muitos funcionários. Tá ali? Achei o sujeito. E qual é o sujeito de alegaram? Eu sei, pelo contexto, que são os funcionários, né? Porém tem um ponto aqui, e eu já começo aqui uma outra estrutura, mas eu sei que são funcionários. Mas qual é o sujeito do verbo alegar? Não tem um ponto, não pode ser mais ali, né, funcionários. Então o que acontece? Eu digo que ele está oculto, mas eu sei que são funcionários.
São eles, os funcionários, alegaram que não havia, né? Não pode ser o mesmo sujeito lá. Um verbo, dois verbos não vão ter o mesmo sujeito, tá? Fica meio estranho isso aqui. Então, o sujeito de pedir é muitos funcionários, o sujeito de alegaram, né? Embora a gente saiba que é muitos funcionários, tá oculto aqui, nessa segunda oração. Guardem isso, que é muito importante para vocês, tá? Então, guardem bastante, a gente vai voltar a falar disso aqui já já. Pode estar bem pertinho um do outro, ó. Maria casou e separou no mesmo dia. Casou, quem é o sujeito de casou? É Maria. Eu sei que a mesma Maria separou, mas são dois verbos, são duas orações. Então aqui, ó, e ela separou no mesmo dia. Aqui, para esse verbo, está oculto. Para aquele ali, é Maria. Combinado? Pode estar bem pertinho, não precisa estar longe. As bancas vão fazer das duas formas com vocês. E vocês podem se enrolar. E aqui também é muito importante. O verbo no imperativo apresenta sujeito oculto. Encontre a solução do problema. Encontre você. Está aparecendo, ó. Equivale a encontre você. Esse você é o sujeito oculto do verbo encontrar. Tá? Quando o verbo está no imperativo, que vem depois, se fosse um tu ali, um vós, seria sujeito oculto. Grave. É isso, guarda essa informação. E aqui, pessoal, o que eu tenho? Alegaram que não havia sequer água para beber. Sujeito oculto, como está aqui, não. Sujeito indeterminado. Por quê? Notem que aqui eu tenho uma estrutura. Eu sei que são os funcionários. Aqui não tem nada antes. Então aqui eu só posso dizer que está indeterminado. Tá? Tá aí, entramos no sujeito indeterminado. Que é aquele... Ficou confuso? A gente já vai entender. Né? Que na verdade é um recurso, aí até linguístico, literário, até estilístico, dependendo do caso, que a gente utiliza quando a gente não quer determinar alguma coisa. Tá? É muito usado em fofoca de trabalho. Vou usar esse termo porque vocês vão entender. Nós teremos a indeterminação do sujeito, porque é uma coisa que eu posso fazer, posso construir daquela forma, porque eu quero. Não quero falar quem é o sujeito. Então eu indetermino, tá? Nós teremos a indeterminação do sujeito quando, por algum motivo, não pudermos ou não quisermos indicar o sujeito. Por isso que eu digo que é um recurso. Alegaram que não havia sequer água para beber. Eles alegaram, está indeterminado aqui. Não é a mesma estrutura que a gente viu anteriormente. Ah, a fofoca de trabalho, né? O chefe chegou e o dono da empresa chegou e o gerente vai lá dizer, ó, alegaram aí, né, que não tinha nem água para beber ontem aqui na empresa. Ah, quem falou? Alegaram. É o fofoqueiro, né? Ele não quer, na verdade, ele quer ver o circo pegar fogo. Aí o chefe, o dono da empresa que já detesta o fulano, né, já vai achar que foi o fulano, e ele sabe. Enfim, eu não quero dizer quem é, né? Então, eu não sei quem são eles. Quando é eu sei que sou eu. Quando é tu, eu sei que é tu. Quando é nós, eu tô incluído, eu sei que eu tô junto. Agora, quando é eles, né, ali, ó, alegaram, não é a mesma estrutura. É bem a questão do fofoqueiro, né? O funcionário fofoqueiro, digamos assim. Eu não quero dizer quem é, tá? E aí, eu indetermino o sujeito. Existem duas maneiras de indeterminar o sujeito. É importante vocês fazerem isso aqui para a redação de vocês, porque vocês podem começar a redação de vocês, de certa forma, né, indeterminando o sujeito. Sabe-se que, ou sei lá, né, ou é sabido que, ou com não. Enfim, vocês podem começar, né, dependendo do caso. Tá? Na redação a gente vê isso. Vamos lá para as maneiras de indeterminar o sujeito. Você pode indeterminar o sujeito colocando o verbo na terceira pessoa do plural sem fazer referência a nenhum sujeito. Isso aqui é importante, porque lá a gente fez no alegário, no primeiro alegário, o contexto. A gente fez referência a um sujeito. Você coloca o verbo na terceira pessoa do plural sem fazer referência a nenhum sujeito, que é o que está acontecendo aqui. Não tem mais nada antes, tá? Encontrar um erro no cartaz do escritório. Ó, a fofoca de novo. O gerente chega e diz pro dono da empresa, ó, o dono da empresa fez um cartaz, botou lá, né? Ah, encontraram um erro no cartaz da empresa. Quem? Encontraram. É o legítimo fofoqueiro. Ele quis indeterminar o sujeito, ele não quer dizer quem é, tá? Ele fala até no plural, mas pode ser uma pessoa só, né? Então ali tá indeterminado, né? A outra maneira é essa aqui, aquela que dá muito problema
que é o martírio de muitos alunos, porque não fez um bom estudo lá na voz passiva dos verbos, onde a gente desenvolve bem isso. Então, se tiver dificuldade aqui, volte correndo lá e assista as aulas de vozes verbais, tá? Você pode determinar o sujeito, ó, a segunda forma, colocando o verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome se. E nesse caso ele será índice de indeterminação do sujeito. Tá lá o exemplo. Necessita-se de empregados e vive-se bem aqui. Percebam que aqui eu tenho o verbo transitivo indireto e aqui um verbo intransitivo. Ah, professor, não vimos ainda a predicação verbal, transitividade dos verbos. A gente vai ver, tá? Mas grave essa informação aqui. A gente já viu isso. O que vai acontecer? Se eu quiser fazer a pergunta para o verbo, quem necessita de empregados, digamos assim. Eu sei que alguém necessita, mas eu não sei quem é que está necessitando. Está indeterminado aqui. E a pergunta aqui, quem é que vive bem? Quem vive bem? Eu não sei, eu sei que alguém vive bem no interior, mas eu não sei quem é, né? E o verbo transitivo indireto e o verbo intransitivo, né? Tentem passar isso aqui para a voz passiva. De empregados são precisados, são necessitados, e no interior bem é vivido, bem... Nem sei como que se passa, pessoal, não tem como. Por quê? Porque não é voz passiva analítica como essa aqui, ó. Vendem-se casas, e aqui que tá o problema, ó. C verde e C azul. Tomara que dê pra ver aí de onde vocês estão. Mas são coisas diferentes. E aqui eu tenho o verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto eu consigo passar para voz passiva. Aqui eu não consigo, verbo transitivo indireto e verbo intransitivo. Como é que vai ficar aqui? Casas são vendidas. Qual é a pergunta? O que é que se vende? Casas que eu tô vendendo, né? Verbo transitivo direto, sujeito aqui é simples. Aqui tem determinado, aqui é simples. Acho que não foi difícil de vocês entenderem. Muito cuidado. Quando a gente estudar a transitividade verbal, pode ser que fique mais fácil para vocês. Mas as estruturas são diferentes, tá? Voltem lá nas aulas de vozes verbais que vocês vão entender. Tá aí, ó. Outro exemplo, discordou-se do assunto e discutiu-se o assunto. Façam a análise sintática disso aqui. Em qual das duas eu tenho sujeito indeterminado? Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deu, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Quem é que discordou? A pergunta que eu vou fazer aqui. Quem é que discordou do assunto? Eu não sei, gente. Eu sei que alguém discordou, mas eu não sei quem discordou, né? Passem para a voz passiva analítica. Do assunto foi discordado. Não dá, ó. O sujeito começa com do ali, né? Com a preposição. Que coisa mais estranha. Por quê? Porque eu tenho lá um verbo transitivo indireto. Quem discorda de. Olha a preposição ali, né? O sujeito aqui está indeterminado. E aqui discutiu-se o assunto. O que é que se discutiu? O assunto, a resposta. Sujeito simples. O verbo lá é um verbo transitivo direto e eu consigo passar para a voz passiva. O assunto foi discutido. Então o sujeito aqui é simples e aqui é indeterminado. E as estruturas são bem parecidas. Ficou com medinho? Pode ser que tenha dado um medo. Porque é um pouquinho complicado. Porque diz que essa aula vai começar agora daqui para frente, meu querido, né? E minha querida. Pode ser que complique um pouco mais. Mas nada que, né, uma boa revisão aí não ajude vocês. Tá ok, pessoal? Então, próxima aula sobre sujeito inexistente. Por hora, só gostaria de pedir para que quem não está inscrito, que se inscreva no canal, né? E se já está inscrito, pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. Eu agradeço imensamente.